Hoje nós temos uma live onde eu vou estar respondendo as perguntas e as dúvidas dos tutores de aves. Essas lives vão ser semanais a partir de agora. Semana passada eu deixei uma caixinha de perguntas no meu perfil, nos meus stories, e entraram algumas perguntas, algumas dúvidas, e eu vou começar esclarecendo elas, tá certo? E vocês também podem estar enviando perguntas pra mim aqui no decorrer da live e eu vou estar respondendo, beleza? Primeira pergunta aqui pra responder pra vocês. Qual o manejo correto quando uma ave está doente? Bom, em primeiro lugar, para você identificar quando uma ave está doente, você deve levar em consideração que ela vai estar menos ativa, ela vai estar se alimentando menos, ela provavelmente não vai estar se limpando, não vai estar cantando, não vai estar querendo ingerir comida, não vai querer interagir com você, né? As principais características que a gente encontra também são penas arrepiadas, a cauda caída, ave no fundo da gaiola, ave que não está empoleirada, tá certo? E qual é o manejo correto? Né? Levar ao médico veterinário. Muitas pessoas adotam algumas técnicas aí de estar medicando aves por conta, ou de estar pedindo sugestões para amigos que têm aves, ou pedindo para agropecuária qual medicamento utilizar, certo? Isso não é o correto, tá? Infelizmente a gente já tem algumas resistências a alguns medicamentos, alguns antifúngicos, alguns antimicrobianos, e não é legal. Então é bacana você estar tratando corretamente a sua ave de acordo com o problema dela, certo? Vamos para a próxima pergunta. Qual a melhor maneira de fazer o corte da asa de uma ave? Bom, aqui a gente tem duas situações. Existem tutores que preferem cortar a asa, as penas da asa da ave, e tem tutores que preferem não fazer o corte das penas, né? Então, assim, os tutores que preferem deixar a ave com as asas, com as penas das asas compridas, né? Então tem que ter um cuidado particular por essa ave, né? Levar em consideração que podem estar ocorrendo fugas desse animal. Então, se você tem um espaço bacana, um espaço amplo, ou então, quando você solta a ave da gaiola, você deixa ela livre com as janelas e as portas fechadas, tudo bem, tá? Não tem perigo, né? Se você é uma pessoa que tem a preferência, a predileção para deixar a asa comprida, tá? Se você é um tutor que quer realizar o corte da asa da sua ave, existe uma maneira correta, tá? Muitos tutores fazem o corte por conta da pena da asa, ou então levam a locais onde a pessoa não sabe realizar o corte de maneira correta. Isso acaba prejudicando o animal. Se a gente não realizar o corte corretamente da pena da asa, essa ave ela pode ter um distúrbio em desequilíbrio, principalmente porque, assim, naturalmente ela tem o instinto de voar, né? Se a gente realiza o corte de maneira errada, por exemplo, de uma asa, só corta todas as penas da asa, ela pode cair no chão, bater o peito, romper um saco aéreo, tá? Então existe uma técnica para realizar o corte de maneira correta, certo? Então não são todas as penas da asa que são cortadas. Então eu indico você que quer realizar o corte da asa da sua ave, levar ao veterinário especializado que saiba realizar de maneira correta esse corte, tá? Então não é uma asa só que é cortada, não é as duas asas que são que é realizado o corte, não são todas as penas da asa que são cortadas, tá certo? Então tem algumas dicas aí que quem realiza esse corte sabe te orientar de maneira correta, tá certo? E nunca tente cortar a pena da asa em casa, se você não tem experiência. A ave pode acabar se machucando, pode acabar fraturando a asa, pode acabar acontecendo algum acidente. Da mesma maneira, o corte de unhas, né? A gente não recomenda, né? A gente
eu particularmente recomendo fazer o desgaste dessa unha, tá? Então a unha da ave, assim como a unha do cão, do gato, nossa mesmo, ela possui um vaso sanguíneo, tá? E se a gente realizar um corte de maneira inadequada e acessar esse vaso, pode sangrar muito, tá? Então tem que tomar alguns cuidados. Algumas aves a gente consegue ver esse vaso sanguíneo, algumas aves a gente não consegue identificar, porque a unha da ave é preta, né? E a gente não consegue ver onde está o vaso sanguíneo para realizar o corte. Então é feito um desgaste, tá? Eu recomendo sempre colocar um puleiro, vários puleiros na verdade, né? Com espessuras diferentes, com madeiras diferentes, para a ave estar se agarrando e realizando o desgaste da unha por conta, de maneira que ela mesma vai conseguir realizar o desgaste nessa madeira. Ou então a gente possui um aparelhinho que realiza o desgaste dessa unha de uma maneira mais tranquila, tá? Que não vai interferir aí, que não vai acessar o vaso sanguíneo da unha da ave e não vai acontecer nenhum acidente, tá certo? Vamos à próxima pergunta. A Taika poderia comer óleo de coco? A Taika é uma paciente minha que ela é uma baitaca, tá? Uma espécie de psitacídeo. E a tutora dela tá me perguntando se ela pode comer o óleo de coco. Bom, a gente sabe que o óleo de coco ele possui inúmeros benefícios, né? A gente mesmo utiliza aí pra colocar na nossa dieta, na nossa alimentação. Mas assim, o óleo de coco em si não seria muito bacana a gente utilizar, né? Seria legal o quê? Utilizar o coco in natura, né? Então existem aquele coco que a gente compra no mercado, que tem aquela casca grossa, que a gente realiza a quebra desse coco e pode utilizar o coco in natura para dar para ave, e elas gostam bastante, tá? Então ele possui um óleo que possui aí diversas propriedades de vitaminas e aminoácidos que são muito bacanas, tá? Alguns ômegas também essenciais para as aves. Então, você pode estar utilizando não somente o óleo de coco em específico, mas sim o coco em si, tá certo? E aí existem várias técnicas aí, vários modelos para você estar realizando enriquecimento ambiental, com mobile, onde você introduz o coco, outras frutas também, tá certo? Bem bacana aí essa técnica. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Como introduzir uma ave nova na minha casa? Então, essa tutora ela já possui uma ave e adquiriu outra. Então, como que deve ser o manejo correto de uma ave recém-chegada num local onde já exista uma ave? Bom, em primeiro lugar, essa ave recém-chegada, ela deve passar por período de quarentena, tá? Então, é um período aí de 40 dias, 30 a 40 dias, essencialmente, onde a ave fica num isolamento sanitário, e isso deve ser realizado como uma forma de prevenção, né? Então, a gente não sabe se a procedência dessa ave nova é um local que está livre de doença, livre de parasitoses, tá? Então, é muito importante realizar a quarentena dessa ave, né? E não só os 40 dias de isolamento desse animal, mas também realizar um check-up nesse animal, né? Com colheita de sangue, de fezes, para estar, então, vendo se a saúde dessa ave está tudo ok, né? Se as conformidades estão tudo ok aí para esse animal entrar em contato com a sua ave ou com o seu grupo de aves que você tem aí na sua casa. E aí, como realizar então a introdução dessa ave após o período de quarentena? Bom, a gente sabe que as aves, elas, independente da espécie, elas possuem o seu território, né? Então elas são territorialistas por si só. Então, como que eu recomendo então fazer a introdução dessa ave nova? Nunca coloque um animal novo na mesma gaiola do seu animal que você já tem em casa, tá? Não faça isso.
vão ocorrer brigas, né? Podem ocorrer acidentes aí bem graves, tá certo? Então, como que eu indico? Tenha uma gaiola separada para essa ave nova, tá? E deixe as duas gaiolas próximas, certo? Então, uma próxima à outra. Onde a ave consiga ver o outro animal, consiga ouvir o outro animal e elas vão interagindo, né? Cerca aí de 5 dias, 7 dias, para ocorrer essa interação aí, tá? Para a ave se conhecer. Se for da mesma espécie, melhor ainda, tá? Isso é muito bom. Que aí você pode estar colocando no mesmo recinto, na mesma gaiola. Né? Espécies diferentes a gente evita de colocar junto, mas se for colocar junto, então seguir todas as recomendações aí de introdução de puleiro diferente, alimentação, enfim. Bom, a partir do momento que você já deixou aí uma semana, 7 dias, a gaiola próxima uma da outra, você vai colocando ela cada vez mais próxima, né? Até juntar as duas gaiolas, uma ao lado da outra, né? Para o animal conseguir se interagir com o outro através da gaiola, né? Então eles vão começar a trocar carinhos pela gaiola, né? Enfim, geralmente eles possuem aí essa prática. As aves, pessoal, elas são animais que vivem em grupo, né? Então elas gostam de conviver em grupo, de ter um parceiro, de ter uma família, né? Não só os humanos da casa, mas também como as outras aves que chegam para fazer a interação com elas, tá? E aí, só para terminar aqui, eu tô vendo que tem gente que quer entrar comigo aqui na live, eu já vou aceitar. Só vou terminar aqui de explicar, tá certo? Quando você vai realizar, então, a introdução dessa nova ave com a ave que você já tem em casa, você tem em mente o tamanho da gaiola para esses animais, se é pequeno, se é grande o suficiente para comportar essas aves dentro, tá? E o que seria bacana, né, uma ideia e uma sugestão, é de você mudar completamente a parte interna da gaiola, né? Então, mudar puleiro, introduzir mais brinquedos, mais comedouros para não houver disputa, tá? Então, para essa ave antiga entender que essa ave nova não tá vindo ali para invadir o território dela, tá? Mas sim para fazer companhia para ela e para ela se sentir mais segura e evitar então brigas aí dentro da gaiola, tá certo? Parabéns pelo trabalho, parabéns. Oi, tudo bem? Tudo Muito ótimo. obrigada. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Saiba que você faz a diferença com máxima certeza na área de atuação, viu? Sucesso sempre, viu? Era só isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela sua participação aqui e sempre no meu Instagram, sempre tirando dúvidas, curtindo as minhas publicações. Muito obrigada também. Sucesso sempre, viu? Tchau, tchau. Valeu, até mais. Que bacana. E a galera, parabéns, muito obrigada, pessoal. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui. A partir de que idade já podemos cortar as penas das asas? Bom, a gente recomenda, né? As aves elas terminam aí a sua empenação, né? Por volta aí dos 3 a 5 meses, né? Por volta desse tempo aí, elas já estão emplumadas e empenadas completamente. Né? A partir do momento, então, que elas estiverem já com as penas completas, a gente já consegue estar realizando o corte, tá? E aí a gente faz o corte bem com cuidado, né? Realizar um corte, então, com um profissional que saiba fazer, para não ter problemas. Mas, então, a partir do momento que a ave estiver empenada completamente, a gente já consegue realizar o corte sem problemas. A gente tem mais algumas perguntas aqui. O pessoal que tiver dúvida também pode ir mandando.
Próxima pergunta. Quantas horas por dia minha ave deve dormir? Bom, a gente sabe que as aves, elas devem obrigatoriamente dormir 12 horas por dia. Porque se a gente for pensar, na natureza, conforme vai entardecer, elas já agrupam com o seu bando nas árvores e vão realizar aí, vão se aninhar para dormir. Em casa, como que deve acontecer, né? Eu sempre indico, então, deixar a ave na gaiola, 6h30 da tarde, né? Algumas aves, por experiência própria, por troca de informações aí com tutores, elas já se irritam e já querem dormir, né? Não admitem mais barulho perto delas. Né? Então, 6h30 da tarde, a gente coloca a ave na gaiola, pode cobrir a gaiola, tem tutores que são acostumados a cobrir a gaiola, pode cobrir com um tecido que não solte fio, que a ave não consiga destruir de uma maneira que vá prejudicar ela, né? Então, coberta essa gaiola, a gente coloca num local escuro, tá certo? Se houver luz ligada, se houver barulho de TV, se houver barulho de televisão, não é legal. Tá? Então, sempre colocar a ave num lugar escuro, de fato, e deixar a ave repousar. Tá? Então, 12 horas por dia é o período necessário e recomendado para a ave estar dormindo. Senão a gente acaba interferindo aí no círculo circadiano dela e acabam tendo interferências aí na saúde dela, pode estar acontecendo alguns problemas de saúde nesse animal. Toda ave silvestre deve ter autorização do IBAMA, né? É muita burocracia para obter autorização. Então, assim, quando a gente quer adquirir um animal selvagem, né? Uma ave selvagem, um papagaio, uma arara, né? Que são animais brasileiros, a gente compra de um local legalizado. Então, existem diversos criadores aí no Brasil que vendem animais legalizados, né? Vem com anilha ou com microchip, e são lugares que possuem uma liberação para ter esse animal e para revendê-lo. Né? Então, a partir do momento que você compra um animal legalizado e você tem a legalização dele, não tem nenhum problema, né, de você ter alguma burocracia, alguma implicância com algum órgão público, né, o IBAMA, o IAT, enfim. Então, você comprando um animal legalizado, né, ele já vem com a documentação dele, e aí tudo certo. Né? Basta seguir aí as orientações nutricionais e ambientais corretas para ter uma ave em casa, que não tem problema. Né? Então, a ave brasileira, né, a ave silvestre, adquirir somente legalizada. Né? Aves, por exemplo, como calopsita, agaporni, periquito australiano, são aves exóticas. E elas não precisam de autorização ou liberação para tê-las em casa, tá? Pelo fato de elas serem exóticas. Então, a gente consegue adquirir, né? Por isso que elas são facilmente vendidas aí na casa de ração, na agropecuária, nos aviários, né? Por não ter a precisão de ter uma documentação específica. Né? Inclusive, se você tem interesse, tem curiosidade em adquirir uma ave, para você é muito importante você conhecer a espécie antes, né? Não só falando da parte de psitacídeos, mas aves em gerais, né? A gente entra aí com corujas, com passeriformes, então compreender como que é essa espécie, né? Se ela é carnívora, se ela é insetívora, se é frugívora, tá? Então, qual é o ambiente legal, o ambiente adequado para manter esse animal? Quais as recomendações ambientais, como que deve ser a gaiola, os puleiros, né? Toda essa questão aí é muito bacana para você compreender e entender antes de adquirir uma ave. Tá? Então, muitos veterinários aí, eles podem auxiliar nessa parte, de estar passando dicas, orientações para você que quer adquirir um animal diferente. Né? Vamos aqui, temos algumas perguntas. Sim. Muitas pessoas que revendem aves, né, nas agropecuárias, elas têm por costume de dizer ao proprietário que está adquirindo esse animal
em relação ao sexo dessa ave, né? Então, calopsita, por exemplo, se canta mais, é macho. Ou então eles fazem a palpação no quadril da ave e veem se o osso do quadril é mais largo, é porque é fêmea, né? Então, assim, não tem como saber o dimorfismo de uma ave, de um psitacídeo, através de observação de características externas, tá? Existem algumas espécies que a gente consegue observar por algumas características particulares, tá? Mas, por exemplo, papagaio, calopsita, agapornia, a gente não consegue saber se é macho ou se é fêmea apenas olhando a característica externa, tá? Para saber, de fato, se é macho ou se é fêmea, a gente deve, então, realizar uma colheita de material desse animal, né? Uma sexagem através do DNA, que a gente fala, que pode ser com sangue, com unha, com pena, tá? Para a gente estar descobrindo, de fato, qual é o sexo desse animal. Tá? O tutor que tem curiosidade, tem interesse em saber o sexo da ave, por meio de sexagem que a gente identifica. Temos mais perguntas? Bom, pessoal, a gente está entrando aí em 30 minutos de live. Muitas pessoas participaram, muitas pessoas entraram para acompanhar aí as perguntas. Muito obrigada, então, pela participação de todos. Essa foi a primeira live que a gente realiza durante a semana aqui, mas todas as quartas-feiras agora vão ter lives com dúvidas e perguntas, questionamentos de tutores que possuem uma ave, tá? Tem mais uma pergunta aqui, vamos responder a última pergunta. Qual tipo de puleiro é bom para calopsita? O que eu gosto de recomendar, né? A gente pode utilizar puleiros que sejam de madeira, né? Obrigatoriamente de madeira. E é indiferente se você quer comprar o puleiro na casa agropecuária, ou então ofertar puleiros naturais, tá? Então, as árvores que eu recomendo estar utilizando um puleiro natural são aquelas árvores frutíferas, né? Goiabeira, amoreira, laranja, tá? Enfim, esse tipo de árvore que não soltam aquele leite quando a gente corta, né? Por exemplo, o pé de manga, a mangueira, quando a gente corta o galho, ela solta um líquido, né? Então, esse tipo de galho eu não recomendo, tá? Mas, assim, de maneira geral, puleiros para calopsita, de diversas espessuras, de diversos tamanhos, colocar alguns na horizontal, outros na vertical, tá? Oferecer uma diversidade aí para que o animal esteja fazendo uma interação na sua gaiola, tá? Abacate para aves. O abacate, ele é uma fruta que a gente diz que tem algumas particularidades tóxicas para as aves, tá? Ele possui alguns componentes tóxicos, tá? Então a gente não recomenda ofertar para ave, assim como a carambola também é uma fruta que possui algumas particularidades tóxicas, tá? Então não é recomendado administrar para as aves, tá certo? No geral, a grande parte das frutas aí elas podem ser ofertadas. Certo, pessoal? Bom, muito obrigada a todos aqueles que participaram, né? Espero que boa parte das dúvidas aí foram esclarecidas. No decorrer da semana que vem eu vou colocar mais uma caixinha de perguntas nos meus stories para vocês mandarem as perguntas e toda quarta-feira às 7h30 da noite eu vou estar sanando elas.